Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e a gente vai começar mais um vídeo, certo? Bom, é o seguinte, estamos falando de desenvolvimento humano. O que eu cliquei aqui, galera? Eita lasqueira. Desenvolvimento humano, certo? Desenvolvimento humano, e eu estou usando o livro Desenvolvimento Humano. Esse livro aqui, se você estuda psicopedagogia, pedagogia, psicologia, se você é terapeuta, você precisa ter este livro. Lógico, sempre a edição mais atualizada, a minha é a 12, tem a 14 já, que é a capa azul, se eu não me engano. Mas, bom, se você não tiver condições, né, compra um pouco mais barato, mas tenta comprar atualizado. Esse livro ele é top das galáxias, tá certo? E é desse livro que a gente vai tirar o conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. O estudo do desenvolvimento humano, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender os conceitos básicos, tá? As ideias básicas desse estudo, porque é a partir dessas ideias que tudo vai fazer sentido, tá? Que tudo vai sair, certo? Bom, o que a gente vai ter então é que existem os cientistas, né, do desenvolvimento humano que vão fazer esses estudos e o que esse estudo estuda no final das contas? O que esses cientistas estudam, tá? Esses cientistas eles vão estudar os processos de mudança e de estabilidade, certo? De todos os períodos e os ciclos do desenvolvimento humano. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, o nosso corpo ele vai mudando. Todas as nossas características vão mudando de uma certa forma. Até porque se a gente for pensar, são células, as células vão se renovar, pararam, certo? Porém, tem aspectos que vão continuar durante um longo tempo, tem aspectos que vão continuar durante um curto tempo e tem aspectos que vão continuar praticamente para sempre, tá? E é isso que eles vão estudar, esse desenvolvimento, essas mudanças e estabilidades que vai acontecer no ser humano durante todas as etapas do seu ciclo de vida, certo? Eles vão estudar. E o que é mais importante? Eles vão estudar o que a gente pode chamar de domínios do desenvolvimento. São 3 estruturas do desenvolvimento, tá? São 3 estruturas principais. Dessas estruturas vão sair um monte de outras, certo? Mas essas são as principais. Essas são características que todo ser humano tem. Beleza? Então vamos lá. Eu vou explicar quais são as 3, certo? E as suas formas principais, tá? Então a gente vai falar dos 3 principais aspectos do eu, tá? Do ser humano, que é o que eles estudam. Vamos lá. Primeiro é o desenvolvimento. Não primeiro, né? São 3. Não tem uma ordem, porque no final eles trabalham juntos. Mas eu vou colocar numa ordem só para você entender, certo? Primeiro, desenvolvimento físico, tá? Do corpo, desenvolvimento físico. E no desenvolvimento físico, quais são as principais estruturas a serem estudadas, tá? A gente tem crescimento do corpo e do cérebro, certo? A gente tem o estudo das capacidades sensoriais, dos sentidos, tá? De como o corpo recebe as informações de fora, porque é aí que a gente consegue fazer uma leitura do mundo e conhecer o mundo, certo? Através dos sentidos. Eu vejo, eu sinto cheiro, eu ouço, eu consigo pegar, tá certo? Tato. Então o que acontece? Os sentidos, né? Os 5 sentidos é a forma que eu conheço o mundo lá fora, inclusive também aqui dentro, mas de primeiro momento é a forma que eu me comunico com o mundo lá fora. Então por isso que essas capacidades sensoriais são extremamente estudadas, certo? Dentro da ideia de corpo humano, tá? De físico. Também é estudado habilidades motoras. Mas qual a diferença de físico para motor? Físico é o meu formato, certo? Concreto do corpo. Habilidade motora eu tenho uma mão, isso é o físico, meu físico. Agora, a habilidade que eu tenho de usar esta mão é a habilidade motora, de eu movimentar e utilizar essa ferramenta. São 2 coisas diferentes. Habilidade motora e desenvolvimento físico, certo? Tem gente que se desenvolve fisicamente, mas não tem habilidade motora, tá? Então, quer dizer, isso é um estudo muito importante dentro do desenvolvimento humano, que está dentro do estudo do físico, tá? E a saúde, que é
toda essa dinâmica física de como nós nos degradamos e nos desenvolvemos fisicamente, tá? Então isso é o desenvolvimento físico. Essa é a primeira estrutura que vai ser estudado pelo desenvolvimento humano, certo? Segunda estrutura que vai ser estudada pelo desenvolvimento humano é o desenvolvimento cognitivo, tá? O que é o desenvolvimento cognitivo? Em geral, esse desenvolvimento cognitivo, né, é essa capacidade que nós vamos desenvolver de pensar, entender e construir aquilo que nós vamos chamar, porque não existe, nós vamos chamar de mente, tá? Mas o que o desenvolvimento cognitivo estuda, né, de forma mais específica, para ficar melhor para entender? Vamos lá. Ele estuda, dentro do desenvolvimento cognitivo, tem a aprendizagem para ser estudada, tem a atenção, tem a memória, tem a linguagem, tem o pensamento, tem o raciocínio e tem a criatividade. Então esse desenvolvimento cognitivo são as capacidades cerebrais que eu tenho de desenvolver essas coisas, certo? Então essa é a segunda estrutura. Desenvolvimento cognitivo, tá? Terceira estrutura, desenvolvimento psicossocial, tá? Desenvolvimento psicossocial, o que tem dentro dele? O que é esse desenvolvimento psicossocial? Eu sou um indivíduo, certo? E eu como indivíduo vivo em sociedade, assim como você, certo? E nessa sociedade nós vamos nos relacionar e vai acontecer uma série de dinâmicas. Essa dinâmica vai acabar me construindo como indivíduo, tá? Então, eu tenho não só o físico, eu tenho não só o cognitivo, mas também eu tenho a interação com a sociedade, que é o meu desenvolvimento psicossocial, certo? A forma em como eu vou pensar, entender, perceber as coisas, vou me construir, certo? Na minha interação com a sociedade. Dentro disso, do desenvolvimento psicossocial, o que é estudado? Tem 3 pontos principais, que é as emoções, né? As emoções são construídas segundo a nossa cultura, de forma geral, tá? Vai ser estudado a personalidade, porque nós vamos ser construídos segundo as nossas culturas, certo? E relações sociais. Então, as nossas relações sociais é uma forma também que vai ser estudada, porque as relações sociais, elas são grande parte daquilo que nós chamamos de vida, né? Essas relações e interações sociais. Esses são os 3 pontos e as 3 estruturas principais estudadas pelo desenvolvimento humano, tá certo? São as 3 estruturas mais importantes. 2 pontos importantes sobre essas estruturas, tá bom? Estão interrelacionadas. Elas nunca funcionam sozinhas, tá bom? Elas sempre estão interrelacionadas. Por exemplo, o físico e o motor são diferentes? São. Só que um só funciona com o outro. Eu só consigo ter a habilidade motora na mão porque eu tenho uma mão. Senão eu não teria habilidade motora nessa mão, certo? Então, um funciona com o outro. Mas eu só consigo desenvolver a habilidade motora se eu tiver uma coordenação cognitiva para emitir, certo, a informação para o meu sistema nervoso, para que então eu consiga movimentar essa ferramenta. A ferramenta é o físico, a habilidade de movimentar essa ferramenta é o sistema motor, certo? E a inteligência, para articular a ferramenta é o sistema cognitivo, certo? Então, elas sempre estão juntas. Outro ponto importante, que um afeta o outro. Como eu falei, um afeta o outro. Por exemplo, se você estiver fisicamente mal nutrido, isso afeta o seu sistema, por exemplo, de pensamento. Se você não dorme bem, por exemplo, não fizer uma higiene do sono, que é uma higiene mental, você vai ter um dia estranho, ruim, improdutivo muitas vezes, porque isso vai fazer com que o teu cérebro não descanse, isso vai afetar o seu sistema nervoso, muscular e tudo mais, você vai render menos, vai ficar mais cansado e vai virar um ciclo negativo. Olha só, a questão do descanso físico
e mental vai afetar você mentalmente, fisicamente, cognitivamente, motormente. Às vezes você não consegue escrever direito. Eu, por exemplo, trabalho, toda ONG que eu trabalho tem que fazer relatório. Tem vezes que eu tô fazendo relatório, aí bate aquele sono. Aí quando você percebe, você tá meio sonolento, você começa a escrever tudo errado. Por quê? A falta da concentração, de você não estar alerta naquele momento, concentrado naquilo, você está dominado pelo sono, faz com que você não consiga ter coordenação motora. Então uma coisa afeta a outra, não tem como. Então elas estão interrelacionadas, essas três estruturas, tá? E uma afeta a outra, beleza? Espero que você tenha entendido, isso é extremamente importante para você entender que esses fatores é a forma que a gente olha e entende o ser humano. E a partir deles a gente vai estudar todas as outras coisas, certo? É isso aí, tamo junto, curtiu? Ficou claro? Maravilha, meu, compartilha esse vídeo, compartilha na tua faculdade, se inscreve no canal, porque tem muito vídeo de psicologia e desenvolvimento humano aqui, certo? Tamo junto, valeu e até mais!